Bom dia, meus irmãos e irmãs. Vocês estão bem? Eu espero que estejam, espero que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar sobre cada um de vocês. Estamos praticamente no final do ano, hoje já é o penúltimo domingo e graças a Deus nós estamos juntos mais uma vez. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por esse dia que o Senhor está acrescentando a cada um de nós. Agradecer porque nós podemos mais uma vez estarmos juntos, cada um nos seus lugares, mas em espírito nós estamos juntos, Deus, para aprender da Tua Palavra, para ouvir a Tua Palavra. Peço, Deus, que a Tua graça, as Tuas misericórdias se renovem na vida de cada pessoa que está nos ouvindo nesta manhã, neste dia, nesse momento, Pai. Que o Senhor estejas com cada família, com cada pessoa, aquelas que estão passando por lutas, por dificuldades. Que o Senhor possa continuar ajudando-as e orientando-as, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. Muito obrigada por tudo e fica conosco nesse estudo, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Muito bom, irmãos, nós somos da classe Boas Novas, eu sou a Tereza, creio que vocês já me conhecem, e nós terminamos de estudar a carta de Paulo aos Tessalonicenses, as duas cartas, e hoje eu quero passar rapidamente algumas informações sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós, na classe Boas Novas, já estudamos quase todas as cartas de Paulo, mas as duas cartas de Paulo aos Coríntios nós ainda não estudamos. E hoje eu quero compartilhar alguma coisa com vocês. Eu creio que vocês já têm estudado, já têm lido. Vocês sabem que Paulo escreveu esta carta por volta dos anos de 52, 53 depois de Cristo, quando ele esteve em Éfeso na sua terceira viagem missionária. A igreja, Paulo organizou em sua segunda viagem missionária, nos anos 50 e 52 mais ou menos. E ele escreveu a carta mais ou menos depois de 3 anos a 5 anos que a igreja havia sido organizada. Mas por que Paulo escreveu esta carta? Corinto era uma igreja da região da Grécia, era uma cidade que tinha assim uma vida moral bastante baixa, uma vida moral corrupta. Existia várias, ou podemos dizer todas as formas de pecado se encontrava ali em Corinto. Havia as divindades fenícias que o povo oferecia sacrifícios aos seus próprios deuses, aos deuses fenícios. Existiam muitas divindades, também existiam alguns filósofos ali que eles não criam na ressurreição de Cristo, não criam na ressurreição dos homens, daqueles que morrem. E então eles pregavam coisas falsas, doutrinas falsas. E com isso também o culto na igreja, os ocultos, as celebrações na igreja foram se tornando impuros. E a igreja estava entrando nessa situação, talvez sem mesmo estar pensando muito no problema em que ela estava vivendo. E então na igreja existiam práticas de vida de impureza. A igreja estava se tornando uma igreja impura. A conduta social dos crentes também não era uma conduta boa. Estavam tornando-se crentes carnais. Num dos versículos vocês poderão encontrar isso. Existiam fornicários, desordeiros nos cultos, rebeldes às autoridades. Até mesmo a autoridade de Paulo, eles eram rebeldes. Então, uma igreja, uma irmã daquela igreja, ela escreveu para Paulo, ela começou a levar a vida a sério. Ela falou, não, alguma coisa está errada aqui na igreja. E aí então ela escreveu para Paulo, explicando para Paulo o que é que estava acontecendo. Vocês podem procurar no capítulo 1, versículo 11, e no capítulo 7, versículo 1. Ela escreveu para Paulo, a Cloé, pediu para Paulo ajudar, orientar o que eles deveriam fazer ali com a igreja que estava então entrando nessa situação. E Paulo
ele escreveu a primeira carta composta de 16 capítulos. E nós vamos dividir esses 16 capítulos em 5 grupos ou em 5 tópicos para facilitar o nosso estudo, tá bom? Então, o primeiro grupo, o primeiro tópico, como vocês queiram achar melhor, está no capítulo 1, do versículo de 1 a 9, que vai tratar da saudação e ação de graças. Nós sabemos que Paulo, ele sempre se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo, e aqui não foi diferente. Ele se apresentou como apóstolo pela vontade de Deus, e ele se dirige à igreja de Corinto, mas também a todos os cristãos que leem esta carta, inclusive a nós hoje, pois nessa carta nós encontramos ensinos válidos, ensinos preciosos, tanto para aquela época como para a nossa época. Paulo, primeiro, ele elogia a igreja, ele dava graças a Deus, ele orou agradecendo a Deus pela vida da igreja, pelo trabalho que ela estava realizando, pelos dons. A igreja em Corinto era uma igreja que tinha excelentes dons, vários dons. E Paulo então agradece pelos dons que ela exercia. Depois Paulo aproveita essa palavra de elogio à igreja, as boas qualidades que ele falou da igreja, para ele então entrar com uma palavra de exortação quanto aos problemas doutrinários, como nós falamos, tanto doutrinário quanto de testemunho que estavam existindo ali, as desordens morais que estavam existindo ali naquela igreja. E então Paulo ele deu essa palavra de elogio e logo ele começa a exortação. E depois nós vamos ver então o segundo grupo no capítulo 1, dos versos 10 até o verso 6, 20. Desordem na igreja. Nesses capítulos, Paulo vai tratar sobre a divisão na igreja de Corinto, divisão entre os próprios irmãos, problemas que os irmãos ali, na realidade, o problema era o problema da moral e também os problemas judiciais. Se vocês verem no versículo 1, Paulo fala exatamente sobre esses problemas que existiam ali na igreja. A divisão na igreja. Se você observar, existiam 4 facções na igreja, 4 divisões. Uns diziam que era de Paulo, então aí é uma divisão, um grupo de pessoas, né? Outros diziam que era de Apolo, outros de Cefas, Cefas é Pedro, tá? E outros de Cristo. Aí então eu fico pensando, hoje, naquela época, quando Paulo escreveu, acredito, a Bíblia não menciona, mas eu acredito também, que não existia igreja presbiteriana, batista, Bola de Neve e tantas outras que nós vemos e ouvimos por aí. Hoje nós poderíamos dizer, são essas as divisões, são estas as facções, os grupos que nós encontramos? Todos pregam, todos falam de Jesus, mas existem então várias denominações que no nosso tempo presente. Aí Paulo então faz uma pergunta para aqueles cristãos: está Cristo dividido? Quem foi crucificado por amor a vós? Foi Paulo? Foi Cefas? Quem foi? Em quem vocês foram batizados? Aí Paulo fala que Cristo não está dividido, e foi ele que foi crucificado por eles e também inclusive por nós. Foi em Cristo que eles foram batizados. Paulo diz, não fomos nós que fomos crucificados, mas foi Cristo que foi crucificado por nós. Nós pregamos a Cristo crucificado. Lá no versículo 23, vocês podem ler isso, que Paulo fala que ele pregava a Cristo crucificado, mas foi Cristo que foi crucificado por eles e por nós também. No capítulo 1, nós encontramos um princípio muito importante. Cristo não está dividido. Ele orou em João 17, vocês conhecem a oração intercessória de Jesus. Ele orou pela unidade da igreja. O seu corpo não foi nem pode estar dividido. Ele sempre promoveu a união entre os irmãos. Em Efésios 4:3, Paulo também ele destaca que o cristão ele deve se esforçar para ter a unidade do Espírito, viver em união. É um só corpo, uma só fé, um só batismo.
Paulo também destaca o caráter da pregação, que a pregação dele não consistia em palavras de sabedoria humana, mas apoiava no poder de Deus e era inspirada pelo Espírito de Deus. Paulo pregava o que Deus, desde o princípio, antes dos séculos, já havia pré-ordenado, coisas que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram, nem penetrou no coração, pois são coisas espirituais que se decidem espiritualmente. Nenhum homem natural consegue entender as coisas do Espírito. Do capítulo 2, 14 a 16, Paulo então continua falando sobre esse homem natural, que ele não aceita as coisas do Espírito, as coisas que são de Deus, ele não recebe Jesus como seu Senhor e como Salvador. Depois Paulo escreve também a seguir sobre o homem que é espiritual, é aquele que ele é regenerado pelo poder do Espírito Santo. Esse homem discerne bem as verdades espirituais e maravilhosas que Deus preparou para aqueles que o amam. Esse homem tem a mente de Cristo. No capítulo 3, Paulo vai falar do terceiro grupo de homens, os cristãos carnais, aquele que é nascido de novo, mas não conseguiu vencer o seu pecado, porque ainda é carnal, ele ainda permanece no seu pecado. Como falamos, a igreja em Corinto carregava em seu meio muitos pecados, mas muitos eram realmente filhos de Deus. Porém, eles eram desobedientes à palavra de Deus. O filho, por ele ser desobediente, ele não deixa de ser filho do seu pai e da sua mãe. Ele continua sendo filho, mas um filho desobediente. E nós cristãos, quando nós realmente nascemos de novo, quando nós somos batizados em Cristo, quando somos batizados no Espírito Santo, nós somos filhos. Nós podemos cair, nós podemos pecar, nós podemos errar. Quando eu digo podemos, não é que nós vamos fazer isso deliberadamente, tá? Mas, infelizmente, como seres humanos, nós pecamos. Mas aí, Paulo fala em uma de suas cartas: que diremos? Vocês vão permanecer no pecado para que a graça de Deus abunde? Não, vocês não vão permanecer no pecado. Nós pedimos perdão e nós somos então perdoados pelo poder de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aqui no capítulo 3 também, Paulo fala sobre o fundamento que o cristão tem em Cristo Jesus. Não era fundado em Paulo ou Pedro ou qualquer uma outra pessoa, mas o fundamento era o Senhor Jesus Cristo. Paulo, Apolo, Cefas, eles eram apenas cooperadores de Deus. No capítulo 4, versículo 1, vocês vão encontrar também um outro termo que Paulo fala. Nós somos apenas dispenseiros do ministério de Deus, dos mistérios de Deus. Aquele que trabalha na dispensa. Quem é dispenseiro é que trabalha na dispensa. E a igreja do Senhor Jesus Cristo é a dispensa para o dispenseiro trabalhar. Nós somos dispenseiros de Cristo e podemos então servir ao nosso Deus na sua igreja, servir a Jesus Cristo em sua igreja. No capítulo 5 e 6, Paulo continua exortando a igreja sobre os problemas dos injustos, devassos, ladrões, idólatras, que eles não herdarão o reino de Deus. E os coríntios deveriam fugir da prostituição e de todas estas coisas, pois o corpo deles era o templo do Espírito Santo. E o preço que Jesus pagou ali na cruz por cada um deles foi um alto preço. Eles foram santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim, eles deveriam glorificar a Deus em seus corpos, pois o corpo do ser humano, ao receber Jesus Cristo, é o templo do Espírito Santo. O terceiro tópico nós vamos ver no capítulos de 7 a 14. Aqui, Paulo responde diversas perguntas que os coríntios fizeram a ele sobre vários assuntos. Entre eles, Paulo orienta os coríntios, vamos ver
a primeira coisa, sobre a vida civil. A vida civil daqueles irmãos, como nós falamos, a igreja era uma igreja, de certa forma, problemática na área sexual. E aí, então, Paulo está orientando solteiros, casados, viúvos, em especial quanto ao relacionamento conjugal no capítulo 7. Pelas respostas e orientações de Paulo, percebemos que existia na igreja de Corinto a desordem sexual, tanto na vida de casais quanto na vida dos solteiros. Veja, por exemplo, no capítulo 7, versículos 25 e 26, que Paulo ele vai falar ali, então, sobre as virgens. Parece que existia ali também adultério, casamento misto, e Paulo era judeu e sabia muito bem que os judeus não deveriam casar-se com mulheres de outras nações ou de outra linhagem. Paulo e os outros apóstolos, eles eram criticados quanto à vida civil deles, mas Paulo orienta os coríntios quanto à liberdade que ele e os apóstolos tinham em Cristo. De um jeito ou do outro, eles continuariam anunciando o evangelho de Jesus Cristo, pois a ele foi dada, principalmente a Paulo, ele diz que a ele foi dada essa obrigação, foi imposta essa obrigação de pregar o evangelho. No capítulo 10, Paulo ele recorre ao Antigo Testamento. Ele fala sobre os caminhos que Deus propôs a Israel no deserto e que a maior parte de Israel não obedeceu a Deus, e isso não agradou a Deus. Então, os israelitas ficaram prostrados no deserto. Capítulo 10, versículo 5, vocês podem encontrar isso. Tudo isso era para exemplo dos coríntios, para que eles aprendessem a obedecer a palavra de Deus. No capítulo 11, que também é bastante conhecido, quase todas as vezes que nós celebramos a ceia, é lido uma parte desse capítulo. Então, nesse capítulo aqui, Paulo ele entra com mais um assunto especial sobre a ceia do Senhor. Paulo orienta como as mulheres deveriam se apresentar na igreja, ali no culto, no momento da ceia, ou mesmo em qualquer outro culto. E ele usa a figura do casal, sendo o marido a cabeça da igreja, porém, ambos se completam, um depende do outro. E aí, então, ele fala sobre o ajuntamento na igreja, especialmente na ceia, que é um momento de comunhão, onde Cristo, que é o cabeça, ele foi crucificado, ele foi sacrificado pela noiva, que é a igreja. Mas os coríntios não estavam dando importância ao que Paulo estava falando. Continuavam as dissensões e Paulo fala que vocês se ajuntam para brigarem, vocês se ajuntam para se discutirem, para se maltratarem uns aos outros, vocês se ajuntam para causar desordem na igreja. E era isso que então estava acontecendo ali naquela igreja. Paulo alerta aos coríntios então que a comunhão no momento da ceia é muito especial. É o momento que a igreja se junta para comer o pão, ou seja, alimentar-se de Jesus Cristo e matar a sua sede, beber do sangue de Jesus que sustenta e que dá força, dá vigor também. Isso tudo simbolicamente. Tudo em memória de Cristo, porque Cristo, em memória daquilo que Cristo fez para cada um deles, para cada um dos coríntios, inclusive para nós também. Nesse tópico, no capítulo 12, Paulo ele fala sobre a diversificação dos dons. Depois que ele falou da ceia, da igreja, que Cristo é o cabeça da igreja, ele fala sobre a diversificação dos dons. Porém, o corpo é um só. E é Deus quem capacita, é Deus quem dá os dons, quem distribui os dons e coloca os membros com seus dons no seu corpo, ou seja, no corpo de Cristo, que é a igreja. Todos os dons são importantes. E no capítulo 12, 31, Paulo fala à igreja de Corinto: procurai com zelo os maiores dons, e eu lhe mostrarei o caminho mais excelente. E no capítulo 13, Paulo mostra o caminho mais excelente, que é o amor. A fé
em Cristo Jesus. Nós sabemos que a fé é primordial para você se tornar um cristão. E o amor de Cristo é a base principal do cristianismo. Sem amor, Cristo não teria morrido por nós. Foi por amor que ele morreu por cada pessoa. E aí então no versículo 13 do capítulo 13, Paulo escreve: permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Um versículo bastante conhecido também nosso, né? Paulo, ele prossegue no capítulo 14, ele fala assim: segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. Mas o que é profetizar? Profetizar é falar do amor de Deus, como nós vimos no capítulo 13. Veja que no capítulo 14, versículo 3, o que está escrito: o que profetiza, ele fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então, quem profetiza não ele fala do amor de Deus, ele fala do perdão que Jesus Cristo concede àquele que o recebe como Senhor e Salvador. Não é essa profecia que muitas vezes nós vimos por aí, que se profetizam que a pessoa vai ter dinheiro, que a pessoa vai casar, que a pessoa vai ter sucesso na vida material. Profetizar é falar do amor de Deus para as pessoas. E assim, quando nós profetizamos, nós estamos falando do amor de Jesus Cristo. Cada cristão deve profetizar, ou seja, falar de Jesus Cristo àqueles que não conhecem Jesus como Salvador pessoal, para que eles possam crer e receber Jesus Cristo como Senhor de sua vida. No versículo 40, Paulo escreve que tudo deve ser feito com ordem e decência. Aí nós vamos para o quarto tópico, no capítulo 15, que nós lemos assim as instruções de Paulo nesse capítulo, né? Aqui ele vai tratar da ressurreição. Como nós falamos a princípio, que existiam aqueles filósofos lá que pregavam doutrinas erradas na igreja de Corinto. E então, por isso que Paulo, nesse capítulo aqui, ele trata desse assunto sobre a ressurreição de Cristo. Um assunto assim bastante crucial para a igreja de Corinto. E alguns mestres ali, eles negavam a possibilidade da pessoa, do homem ressuscitar, porque os filósofos pregavam que o corpo é o mal. E aí, então, como é que o corpo, sendo mal, ele iria ressuscitar? E Paulo, então, ele fala para eles assim: olha, o que vocês receberam de nós, o que vocês receberam de mim e dos outros apóstolos, vocês devem guardar. Aquilo que nós recebemos foi por divina revelação, e por isso nós pregamos e nós ensinamos vocês. Nós pregamos o Cristo crucificado, e esse Cristo vai ressuscitar. Então, a primeira doutrina fundamental aqui é que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e que ele ressuscitou conforme as Escrituras, como está escrito. Essa é a verdade essencial do cristianismo. Jesus ressuscitou dentre os mortos e, como prova disso, ele apareceu muitas vezes a muitas pessoas e grupos. E por último, ele apareceu a Paulo, e Paulo se considerava o menor dos apóstolos. Dos versos de 12 a 19, Paulo afirma que haveria sim ressurreição dos mortos, assim como Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a pregação dos apóstolos era vã, inclusive a nossa pregação hoje seria vã também. Mas nos versículos de 20 a 34, Paulo ensina que Cristo ressuscitou dentre os mortos e Cristo é as primícias. Primícias quer dizer o melhor do cereal. Quando eu morava no sítio, eu era adolescente, mas meu pai, nós plantávamos. Então meu pai falava assim para a gente colher a semente, a primeira semente, as primícias, para guardar, para continuar, para replantar, para continuar plantando e tendo então aquele produto, aquela planta para a gente dar continuidade nela. Então Cristo é a primícia, o primeiro, o melhor. E todos nós também estaremos ressuscitando com Cristo.
cada qual com seu corpo apropriado, adaptado, pois nós trouxemos a imagem do terreno e também traremos a imagem celestial. Paulo encerra esse capítulo convidando os coríntios a se firmarem constantemente, estarem abundantes no Senhor e procurando fazer tudo para a honra e glória do Senhor. No último tópico, o capítulo 16, Paulo orienta os coríntios quanto aos cuidados para com os demais. A igreja e os seus colaboradores, era necessário que a igreja tivesse cuidado com eles. E com relação, inclusive, à contribuição para com aquelas pessoas necessitadas, que deveria então ser entregue no primeiro dia da semana. A igreja de Corinto, ela tinha assim, alguns pontos negativos, mas também ela tinha os pontos positivos. Nela nós encontramos os falsos mestres que pregavam falsas doutrinas, mas ela guardava o fundamento da verdade. Aqueles que permaneceram firmes guardavam o fundamento da verdade. E Paulo finaliza essa carta, convidando os cristãos de Corinto a vigiarem, a estarem firmes na fé, a serem fortes e viverem varonilmente, executando a obra do Senhor com amor. E era isso então que trazia alegria para Paulo, que Paulo então escreveu essa carta, embora exortando, mas também alegre por poder escrever esta carta. E Paulo encerra com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e com amor. Aquele que ama o Senhor, diga: Maranata, vem Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos.